Olá, empreendedor, professor Lauton Benatti falando. Eu ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. E eu quero conversar com você hoje sobre como é que a gente consegue mensurar o tamanho do mercado. Sim, porque no final das contas, como é que a gente vai saber o que nós estamos atuando se a gente não sabe qual que é o tamanho desse mercado? O mercado é grande, ele é pequeno, ele tem espaço de atuação e mais, o que vai ser esse mercado? Como é que a gente vai calcular esse tamanho de mercado? O que está envolvido dentro desse tamanho de mercado? Então tudo isso a gente vai conversar a respeito, né? A gente precisa se concentrar, né, sobre essas questões. Tem algumas siglas específicas, né? Então você vai escutar bastante sobre essas siglas que eu vou apresentar para vocês hoje. São siglas específicas. Tem modelo específico para apresentar, inclusive no pitch. Tem um jeitão de fazer que as pessoas conseguem ler e entender o que você está falando. E você precisa se acostumar com esse modelo que é utilizado no mercado como prática, certo? Então, a gente vai entender muito bem como calcular esse mercado, entender essas siglas, entender o tamanho do mercado como um todo, como é que a gente consegue separar. Todas essas questões a gente vai trabalhar. Lógico, se uma startup não sabe mensurar o mercado que está sendo, né, explorado, o seu mercado de atuação, como é que a gente vai saber se no final das contas é um bom ou não é um bom negócio, né? Então vale a pena a gente direcionar. E aqui eu estou falando com especificidade. Eu não estou dizendo aqueles grandes números, né? Então, sim, vai ter os grandes números, mas depois o importante é checar as especificidades, né? Então, nesse conteúdo que eu vou trabalhar com vocês, a gente vai falar o que significam as siglas, o conteúdo, como calcular, como direcionar, de forma fácil, simples, sem minhas palavras, diretamente, sem confundir, para que a gente consiga fazer um bom direcionamento, ok? Já peço para você nesse momento, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o conteúdo aí, já dê o like aí já nesse vídeo aqui para que ele dê mais relevância para outros empreendedores. Eu já estou aqui junto com vocês, direto ao assunto, para a gente trabalhar sobre como calcular o tamanho de mercado. Vamos lá, primeiro a gente entender o que é o mercado, o que a gente está falando. O mercado ele tem, digamos, camadas, como se fosse uma cebola. Você tem as camadas maiores que representam um espaço maior. Você tem as camadas intermediárias que elas podem representar alcances regionais, né? E você tem o núcleo, que o núcleo é aquele que é mais próximo de você. E a gente precisa ver todos. Não adianta só eu ver o núcleo principal, aquele pequeno, porque isso pouco interessa se eu não conseguir enxergar o contexto geral. Até porque talvez eu nem consiga calcular o pequeno. O inverso é verdadeiro. Também não adianta eu só focar no pequeno se eu não consigo enxergar o mercado como um todo. E você vai escutar, neste momento, um conjunto de 3 siglas. As siglas são TAM, SAM e SOM. Você vai escutar isso com mais ênfase, né? Então, vale a pena você explorar essas questões. Eu repito aqui, TAM, SAM e SOM. Os 3 terminam com M, tá? Essas siglas elas vão representar o esforço do empreendedor para estudar o tamanho de mercado, ok? E cada um deles tem um propósito, e então a gente vai começar por enquanto explicando a sigla, tá? Só a sigla, ok? Então, o TAM é o maior de todos, né? Vem do inglês, Total Available Market, ou mercado disponível total. É o mercado como um todo. Esse TAM, esse mercado como um todo, é o mais amplo de todos, né? Então, ele representa todo o espaço que você tem de atuação do mercado. Então, tudo que abarca a demanda geral de um setor, de um produto, de um serviço, né? Da área que você está atendendo. Na sequência, dentro do TAM, tem o SAM, tá? O SAM é SAM, né, que se chama Serviceable Available Market, ou mercado útil disponível. Muita gente traduz esse SAM como se fosse mais ou menos assim, né? O mercado disponível é a parcela, tá referente à parcela do mercado que uma organização pode alcançar em um futuro próximo, às vezes até em questões regionais, geográficas mesmo, em que você consegue, digamos, estar acessível, vamos colocar assim, mas não é o acessível completo, tá? Num intervalo de tempo, por isso que foi um mercado útil disponível, ok? Então, ele consegue avaliar, sim, potencial de negócio, a gente vai aprofundar cada vez mais. E, por último, o menor deles, que se chama SOM, S-O-M,
que o nome, né, em inglês seria Serviceable Obtainable Market, ou mercado útil acessível. Aí este sim é uma visão mais realista do percentual, do pedacinho do mercado que a sua empresa vai de fato tentar abocanhar, ok? Então, seguindo uma sequência lógica, o TAM, TAM, né? Então, mercado disponível total é o grande mercado, ok? É onde está composto tudo, todos os clientes, todos os concorrentes, fornecedores, tá? Outros atuantes, concorrentes diretos, concorrentes indiretos. Então é aí que está o TAM, é o grande espaço. Dentro desse TAM você tem lá o SAM. O SAM, então, é o mercado útil disponível. Ele está disponível para você, você tem um alcance até geográfico, mas não está totalmente disponível agora, porque é como se fosse num intervalo de tempo, uma medida que você cresce, né? Então que você consegue ter mais força, você consegue alcançar. E o SOM, S-O-M, é o mercado útil acessível. Aí sim você vai de fato batalhar para alcançar este mercado. E aqui, ainda que eu tenha um intervalo de tempo, né, mas você está trabalhando especificamente para este mercado. Muito bem. Aqui eu vou dar para vocês alguns exemplos para que a gente consiga entender como é que a gente desenha essas questões. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, digamos que você trabalha com calçados, né? Então, o mercado TAM seria como se fosse todo mundo que usa calçados, né? Seria mais ou menos essa referência. Então você calcula em dinheiro, né? Alguns calculam em números de usuários, outros calculam em número de empresas. O mais adequado, não é que está errado os outros dois, mas o mais adequado é calcular em dinheiro mesmo, tá? Então em reais ou em dólares isso representa tanto, ok? Então aqui seria, né, o mercado total de quem usa calçados. Então a gente está falando, Brasil, 215 milhões de habitantes, média de 2 calçados, 3 calçados por pessoa, cada calçado na média R$100, faz as contas, então R$300 vezes 215, 700 milhões de reais, alguma coisa assim, só para vocês entenderem. É o mercado útil disponível, né, o mercado total de calçados por ano. Né? Então seria mais ou menos esse o cálculo, considerando algumas premissas, lógico. Você estabelece as premissas e a gente vai chegar lá, tá? Vou te ensinar o que você vai fazer para calcular. Feito isso, você tem depois o próximo passo e diz o seguinte, digamos que você esteja falando aqui comigo, eu estou em São Paulo agora, digamos que você esteja no Paraná, você está falando de Curitiba aí, então o mercado útil para você, que seria o específico, né, seria o mercado útil disponível, é o mercado Paraná. Então Paraná tem lá 20 milhões de habitantes, né, considerando uma estimativa no estado todo. Então você tem este mercado específico, então 3 calçados, tem lá X reais, aquela questão toda, então você consegue já disponibilizar ali, né, o total de mercado do Paraná, especificamente falando dentro desse exemplo. Mas você está em Curitiba, e é lógico que você não está sozinho no mercado. Então você vai falar assim, Curitiba, então se eu pegar Curitiba só, então a total da população de Curitiba vezes 2, 3 calçados por ano. Então este é o mercado específico, né? Que aí seria o SOM, e nem é todo, na verdade. Considerando que você não é o único fabricante vendedor de calçados. Então eu vou calcular que eu tenho um percentual disso. Tem até um termo importante que eu quero ensinar para vocês, chama market share, que é participação de mercado. Lógico. Então, dentro de um pedaço de pessoas que utilizam calçados em Curitiba, você vai representar um pedacinho dele, porque você não está sozinho. Então, esse pedacinho específico é o SOM, S-O-M, mercado útil acessível. Esse é o espaço ao qual você vai trabalhar. Aqui, para a gente aprender a calcular algumas coisas, entender, então eu preciso trabalhar como é que é o cálculo TAM, como é que é o cálculo SAM, como é que é o cálculo SOM e principalmente qual vai ser a base para eu definir o percentual do SOM que eu desejo atender. Eu acho que vocês entenderam um ponto, né? Não é todo o SOM, é o pedacinho que você consegue e deseja, né, trabalhar para atender.
Não são todos os habitantes. É um grupo de habitantes. E desse grupo, outros fornecedores estão trabalhando. Então você vai disputar mercado. Quanto que você está disposto a trabalhar para alcançar aquele mercado específico. Então como é que a gente calcula o TAM? Antes de mais nada, né? Então primeiro vamos entender como é que a gente calcula. E mais ainda, né? Importância para isso. Se o mercado for muito restrito do TAM, você já está entrando num mercado que ele tem uma limitação, obviamente. Alguns exemplos. Mercados que estão caindo em desuso. A tendência é que ele fique cada vez menor. Né? Então, alguns de vocês são novos, não conhecem, mas lembre-se, existia um equipamento chamado fax no passado, né? Que hoje ninguém mais usa. Então, para que eu vou entrar no mercado de fax se o mercado está restrito, né? Ainda existe, mas cada vez com uma tendência menor. Telefone fixo, não vou falar o empresarial, mas o telefone fixo residencial, cada vez caindo mais. Existe. Meu sogro tem o telefone fixo em casa lá, senhor, tá acostumado, aquela coisa toda. Mas a tendência é que isso caia em desuso completo, né? Então a quantidade de linhas disponíveis de telefone fixo, principalmente o residencial, não entrando no mérito na empresa, a empresa vai se mantendo por muito tempo, mas o residencial vai cada vez caindo mais em desuso. Então você vai diminuindo o tamanho. Então, entrando no mercado total, né, o TAM, que é um mercado muito restrito, você corre o risco de estar disputando um mercado que ele encolhe cada vez mais. Agora, se você consegue mensurar que um mercado maior, né, o TAM, é um mercado que está em expansão, está em crescimento, você tem maiores condições de tomar decisões que sejam direcionadas para o mercado que é promissor. No caso do SAM, que seria a segunda etapa, é importante você entender, dentro daquilo que tem acesso, né, do que é o disponível para você, porque lógico, se eu estou falando do TAM é tudo, é o Brasil inteiro, mas você não está no Brasil inteiro. Pode ser, eu espero que você esteja mais para frente, espero que você se torne uma Coca-Cola da vida, espero que você se torne uma IBM, né, uma Meta, um Google, eu espero isso, né? Mas nesse primeiro momento você não vai ter esse alcance todo, né? Ainda que seu modelo de negócio permita acessar outros ambientes, não tem uma limitação geográfica, provavelmente você tem uma certa limitação aí que pode ser geográfico. Não precisa ser geográfico, mas pode ser, por exemplo, por públicos, né? Então o SAM vale a pena a gente calcular para poder entender qual que é o alcance que eu consigo de fato atender e num intervalo de tempo maior, por exemplo, 5 e 10 anos, aí eu posso começar a disputar esse espaço. E o som, este é muito, muito importante, porque este é o mercado que você de fato vai trabalhar e brigar para alcançar. Então, no caso do som, aqui a gente vai fazer uma estimativa realista daquilo que você deseja buscar. Um exemplo muito clássico é o TAM total, digamos, seja R$1 bilhão, certo? E o SAM do SAM, você tem lá, digamos, eu estou em São Paulo, o mercado é um pouco maior e tudo mais, vai representar aí, desse 1 bilhão vai representar talvez 30%, 40% do total, 400 milhões. Aí eu digo o seguinte, né, no caso do som, a terceira etapa eu vou atender os 400 milhões? Acho difícil, porque eu não estou sozinho, tem outros players, tem outros concorrentes, empresas que estão há mais tempo do que eu, empresas mais estruturadas, empresas que têm uma atuação varejista, uma atuação em escala industrial, empresas que estão há mais tempo, ou seja, digamos que eu esteja entrando no mercado, principalmente no caso das startups. Por isso que vai ser difícil eu já logo de cara querer arrebanhar todo mundo. Então, no caso do som, qual é o percentual que eu vou ter de market share, de participação no mercado? Vamos trabalhar, por exemplo, com 0,5%, com 1%, é o que eu quero trabalhar. Então, digamos que seja 1%, tá bom. Então, 1% de 400 milhões... Então, estou falando de, por exemplo, 4 milhões, tá? Então, esse aí é o som que eu vou trabalhar. Então, eu tenho lá o TAM, 1 bilhão. O meu mercado, onde eu atuo, ele tem uma previsibilidade, um estudo de aproximadamente 30% a 40%. Tá bom, então 400 milhões. E no meu caso, eu tenho muito interesse em batalhar, vou trabalhar arduamente para atender 1% desse mercado. Então, meu espaço é de 4 milhões. E aqui entra, inclusive, como meta para sua empresa. Eu quero reforçar isso, eu quero que você preste atenção nesse ponto. Ao acompanhar startups, eu mentoro startups o tempo todo, muitas vezes eu vejo startups fazendo esse cálculo do TAM, SAM e SOM, e ele chega nesse número,
Só que no planejamento dele, depois, ele não faz correlação entre o que ele quer do som lá, o 1% lá, nesse exemplo hipotético que eu passei de 4 milhões, não, ele começa a dar outros números. Ele fala assim, então agora minha meta é 200 mil. Eu falo, não, você já botou sua meta lá já. Sua meta já está definida, é 4 milhões. No intervalo, por exemplo, de 3 anos, de 4 anos, até 5 anos, né? Então você já deu a meta. Você não pode fazer um cálculo de mercado e um potencial de mercado e depois no planejamento você fazer outras coisas absolutamente aleatórias. Esse é um grande erro de planejamento. Principalmente quem não é da área de gestão corre sérios riscos de deixar e passar isso absolutamente desapercebido. O som já é uma meta. É por isso que tem que ser realista. Digamos que você tenha muitos concorrentes, certo? Muitos. Por exemplo, bares e restaurantes. São muitos concorrentes. Se você observar qualquer cidade do Brasil, tem uma quantidade enorme de bares e restaurantes. Mesmo as pequenas cidades. Às vezes você tem aí uma pequena cidade com 5 mil habitantes, você tem lá 10, 20, 30 estabelecimentos desse. Então, mesmo numa cidade pequena, você tem um grande grupo de concorrentes, né? De participantes, de players. Então fica muito difícil você estimar que você vai pegar lá 1%, 2%, 10% do mercado. Não adianta a gente sair chutando números aleatoriamente. Tem que ser realista. Então, dentro das ferramentas que você tem, dentro do alcance que você tem, estabeleça o número. Depois você troca se você crescer. Eu espero que você cresça. Mas troca. Senão você vai tentar buscar um número que não é alcançável, que não é atingível. Feito isso, então eu vou trabalhar com 0,5%, vou trabalhar com 1%, vou trabalhar com 0,0 alguma coisa. Ok? Tudo bem. Você pega as fintechs, por exemplo, você que está me escutando aí que quer trabalhar com fintechs, o mercado é gigantesco. A gente está falando de trilhões, né? Se eu não me engano, a última estimativa que eu tenho é 17 trilhões de dólares de espaço de mercado, né, mundial para as fintechs. Né? Então você imagina, espaço gigantesco, né? Muito maior do que o PIB até dos Estados Unidos. 3, 4 vezes o PIB dos Estados Unidos, a gente buscar, maior que o PIB da China, do Brasil, tudo somado só para as fintechs. Eu não estou falando para startups, eu falo só para fintechs. Então o mercado é muito amplo. Tá, e você vai me dizer que você vai começar a empresa hoje, vai pegar o quê? 10% desse mercado? Basta um 0,00 alguma coisa aí que a gente está falando na casa dos milhões. É essa a grande sacada do planejamento. Não é somente uma humildade ou estou desvalorizando o meu negócio. Não, define especificamente. O mercado tem 1 trilhão de dólares. Dentro do meu alcance, eu estou no Brasil, em São Paulo. Isso aqui representa 2 bilhões de dólares. Beleza, eu quero ficar com 0,01% disso aqui. Perdão, isso vale 10 milhões. Pronto, esse é o meu mercado. Professor Lauto, alcancei os 10 milhões. E agora? Agora, boa sorte. Nossa, eu tô torcendo muito para que você consiga. Agora você sobe a régua. Então agora pula, já vai pro SAM, você puxa, né? Então você foi afunilando, chegou no som. Aí você puxa, dá um passo atrás e fala, não, agora eu vou buscar 5% do som, né? Perdão, 5% do SAM. Então começou TAM, SAM e som. Se acostume com essa sigla. Todo mundo do mercado de startups faz a leitura com essas siglas. Ok? Então fique atento nesse ponto. No próprio método Startup 60 tem uma explicação profunda sobre isso, com figura, com imagem, com direcionamento, com ferramenta de cálculo. Tudo você vai conseguir aprender lá, certo? Mas aí você tem esse direcionamento que vai te ajudar e já trabalha como meta. Trabalha como meta. Como é que eu faço agora para calcular isso? Bom, você tem duas formas. Você tem o cálculo de baixo para cima, né? De baixo para cima. Tem o cálculo de cima para baixo. Em inglês é top-down ou bottom-up, certo? É mais ou menos isso, ok? Então vamos lá. O primeiro, né, envolve abordar de cima para baixo. Então você faz o cálculo de cima para baixo. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. As pessoas falam o seguinte, não, qual que é o mercado total? O mercado total é o TAM. Onde é que eu acho esse número? Tá? Só para que você saiba. Esse número você vai encontrar nas pesquisas de mercado, nos grandes relatórios,
nos sindicatos, na mídia, né? Então você encontra esses números estão com base em relatórios, análise, pesquisa de mercado, geralmente até públicas. Você não precisa necessariamente comprar uma pesquisa, pagar para fazer uma pesquisa dessa. Dificilmente você sozinho, inclusive, vai conseguir fazer uma pesquisa dessa. Você vai buscar dados secundários. São os dados aí que já foram publicados, que as pessoas já têm esse número. E aí, feito isso, você consegue o TAM. Ou seja, de cima para baixo. Você começou em cima. Então o TAM é tanto. Aí você pode fazer um desdobramento disso. Exemplo, São Paulo é tanto. Se não for uma questão regional, porque não é obrigatório, tá? Por enquanto eu só falei regional, mas, por exemplo, você pode falar o seguinte, grandes empresas é tanto, pequenas empresas é tanto. Indústria farmacêutica é tanto, hospitais é outro tanto. Então, você não precisa necessariamente separar somente para uma questão geográfica. Pode ser também por questões setoriais. Pode ser também por tipos de clientes. Atacado é tanto, varejo é tanto. Então, você pode falar, não, então, o mercado total, TAM, é 1 bilhão. Eu atendo no varejista. O varejista é atacado 700 milhões, varejista 300 milhões. Pronto. Aí o seu SAM, TAM é 1 bilhão. O SAM 300 milhões, digamos que eu esteja buscando varejista nesse exemplo. E aí vem o som, o seu pedacinho, seu quinhãozinho, tá? Então o seu pedacinho fala assim, não, eu quero atender 1% disso. 3 milhões. Pronto. Já direcionou. Minha meta é essa. Então minha meta é atender esse grupo. Por que você especifica dessa forma? Primeiro, você não está sozinho. Tem outros concorrentes que já atuam no mercado, que já são grandes, que já estão lá trabalhando, que já tem mais tempo, né? Então, não acredite que você vai atender, né, 100% lá dos 300 milhões. Mentira, né? Não se engane. Você vai atender um pedacinho. Nesses próprios 3 milhões, você já vai ter competitividade. Lembre-se que é você o concorrente. As empresas já estão atuando. Quem está roubando cliente é você. Eu espero, inclusive, que roube, né? Que você atue. Então, nessa especificidade, você trabalha, né, com esse ponto. Pode alcançar isso? Pode. Depois você aumenta. Então, vou buscar para 2 agora. Agora eu vou dobrar a meta. Então, agora eu vou buscar 5, vou buscar 10. Né? Vou abrir outros mercados. Estou buscando 1% de São Paulo, vou buscar agora 1% do Rio de Janeiro. Estou buscando 1% de clientes varejistas, agora eu vou buscar 1% dos atacadistas. Né? Então você pode direcionar isso. Estou buscando tecnologia da informação, agora eu vou buscar redes neurais, vou buscar lá IoT, né? Então internet das coisas. Ou seja, você define, dependendo do ramo que você está trabalhando, né, da sua startup, você define o recorte. Né? Então esse é o cálculo de cima para baixo, top-down. Ok? Quando a pesquisa é feita no bottom-up, né, então é de baixo para cima, ok? Então o que acontece? Né? Você não está muito preocupado com o mercado como um todo. Você se preocupa principalmente assim, não, dentro do meu alcance mesmo, eu tenho aqui, dentro dessa minha atuação, eu estimo que eu tenha tantos clientes aqui nessa atuação, ok? Então aqui eu estou falando do SAM, que é a segunda parte, e eu vou ficar com um pedacinho desse, ok? Então, mas aí você está um olhar mais focado. Então você fala assim, estou em São Paulo, eu tenho 200 mil estabelecimentos, quero atender 5 mil desses estabelecimentos, isso equivale a tantos mil reais, tantos milhões de reais. Então você já faz o recorte de baixo para cima. É possível também? É possível, tem gente que calcula dessa forma. Onde é que eu encontro essa informação? É a informação setorial. Já é informação específica, já, ok? E depois você pode pular, e agora no Brasil vale tanto, né? Então aí você vai buscar o tanto como completo, tá? Mas mesmo que você vá de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. No final das contas, honestamente falando, eu não vejo diferença. Como especialista, tá tudo certo. O que eu vejo diferença, sim, é como você calcula esse pedacinho que você vai trabalhar. Esse tem que trabalhar como meta, de fato, ok? Então, esse você realmente tem que especificar um ponto importante para você, né, dentro do seu alcance. E esse alcance, de fato, né, que aí a gente chama mais do que alcance, né? Tá falando do mercado útil acessível mesmo, é o que você vai arrebanhar. Traduzindo, se eu estou dizendo que eu quero vender 3 milhões, um mercado de 3 milhões, eu vou vender 3 milhões. Tá? Não erre nesse ponto. Eu vejo muita startup errando. Muita.
Estabelece lá os 3 milhões e depois vai botar outra meta. Mais ou menos assim. Ah, estabelece que eu vou ter 3 milhões, mas se eu vender 20 mil já tá bom. Fala, não, tá bom nada. Né? Você estabeleceu 3 milhões, faça um planejamento nesse intervalo. Coloca uma curva de crescimento. Estabelece que, primeiro ano 20 mil, segundo ano 180, terceiro ano 2 milhões, quarto ano os 3, 4 milhões que você definiu. Então, você não lança números aleatórios só por lançar, ok? Isso aí é importante porque tem uma diferença, né, muito séria entre você colocar números aleatórios e você definir que esses números se tornem métricas, certo? E aproveitando, já que a gente está falando de métricas, para que serve esse cálculo? Então, por que medir o tamanho do mercado é tão importante? Né? Primeiro, análise de investimento. Se eu definir que o mercado é esse, é mais fácil do que eu sair chutando aleatoriamente aí, que é tanto, acho que é tanto. Então, você mediu, tá bem direcionado, o próximo passo é você saber qual é a análise de investimento necessária. Exemplo, especifiquei, a maior parte calcula em reais, né? Mas pode calcular em número de clientes, é possível. Tá? Mas o correto é trabalhar em reais, mas nada impede. Então eu estabeleci que eu tenho lá um potencial de atender 2 mil clientes. Dentro dessa minha área geográfica, dentro dessa minha área de atuação, de alcance, tá? 2 mil clientes. Se você sabe que você quer atender esses 2 mil clientes, bom, a coisa é certa. Vai ter que visitar, vai ter que contactar 2 mil clientes, certo? Então, você já consegue fazer o direcionamento de investimento. Me custa 100 reais cada cliente. Custa para visitar, estacionamento, gasolina, trocar de cidade, às vezes pegar um avião, pegar um ônibus, enfim. Custa na média 100 reais, você já sabe que 2 mil vezes 100 vai te custar tanto, né? Então, você já sabe que você vai gastar 200 mil reais, e 2 mil reais vezes 100 reais por cliente, 200 mil reais, você já sabe disso. Então, a análise de investimento é direcionada. Você já sabe quanto de investimento você vai precisar fazer. Se você não sabe isso, você fala, quero atender 10 mil clientes. Você fala, legal, bacana. Quanto custa para fazer uma visita? Quanto custa para você fazer contato, né? Quanto custa para você adquirir um cliente? A gente vai ter uma aula específica sobre indicadores direcionados para startup, que acompanha o conteúdo do canal. Custa tanto para fazer uma visita ao cliente. Se você não tem esse número, você fala, eu quero atender 10 mil clientes. Eu falo, sabe quanto vai custar cada um? Eu falo, não sabe. Então como é que você vai? Você realmente sabe se você vai ter condições, bala na agulha para visitar seus clientes? Quanto tempo demora? Quanto vai gastar? Qual investimento você vai fazer para cada um? Então não adianta simplesmente eu achar, eu quero tanto. Não existe isso no mundo dos negócios. Eu quero. Não, você precisa calcular. Tem tanto, é uma métrica. Então a análise de investimento é o primeiro propósito. É a primeira justificativa para você mensurar o tamanho do mercado. O próximo ponto, né, é o aumento do foco, né? Porque se meu foco é conquistar esses 2 mil clientes, esse 1 milhão de reais do mercado, esses 200 mil pontos de venda que estão disponíveis, então o foco é esse, é direcionado. A empresa foca, eu, como gestor, me foco em direcionar para esse ponto. Eu não fico aí, agora eu quero aumentar visitas do site, eu quero aumentar seguidores do Instagram. Seguidor não paga a conta, tá? Curtir e like não resolve isso, tá? O que resolve é você fazer o direcionamento. Então, a sua startup vai ter bons resultados se você conseguir alcançar essas métricas. Então, foco específico. E o terceiro motivo, se existe a necessidade de mais um motivo, mas eu posso reforçar, que é aumento nas vendas, né? Mais vendas, né? Então, o direcionamento, né? Ela vem como consequência. Por quê? Se eu estou tendo um correto... Primeiro, eu entendo o tamanho do investimento. E eu foco no direcionamento, as vendas vão acontecer. Se eu não tenho esse direcionamento, eu chuto que eu quero atender 10 mil clientes, mas eu não descubro quanto que eu vou conseguir atender. Eu não sei quanto que eu vou gastar. Eu não sei para quem que eu vou direcionar. Que cliente é esse? Vou buscar aleatoriamente. Não tem vendas. As vendas, elas vêm justamente à medida em que eu faço o direcionamento. Por isso que é importante fazer esse cálculo. Por isso que é importante você ter essa métrica na sua cabeça. E eu quero, inclusive, aproveitar e convidar você para acompanhar o conteúdo do canal, para que a gente possa observar cada vez mais métricas direcionadas. Então, o que é que vale a pena você fazer agora? Você que está aí batalhando com a sua startup, pensando no modelo, né? O
que você vai fazer? Primeira coisa, vai na internet, vai buscar informações setoriais. Qual o tamanho do mercado que você está trabalhando? Como é que você faz esse recorte? Detalhe, essa é a vantagem, o recorte você que decide. Tá? Então você vai trabalhar, por exemplo, com bancos, né? Digamos que você seja uma fintech. Você vai trabalhar com seguros. Ou você vai trabalhar, por exemplo, com inteligência artificial. Vai buscar números, os grandes números. Procura os grandes números. E não acredita em tudo que você está vendo, né? Porque a internet é terra de ninguém, né? Então, você foi lá, buscou os números, ótimo. Cruza a informação, tenta buscar pelo menos em 2 lugares diferentes. Se o número bater, ele tem mais chance de ser próximo, ok? Lógico, buscar fontes confiáveis, com certeza. Aí na hora que você vai fazendo o cálculo, né, para você vai fazer o TAM, aí você buscou esses grandes números, né? Depois para você buscar o SAM e o SOM, né, o SAM é busca recortes desse número, tá? Então o número geral é esse, beleza, mas para os próximos 2 anos, para São Paulo, para grandes clientes, qual que é o recorte? O recorte é específico. Também tem que cruzar informações. Tenta buscar pelo menos em mais de uma fonte para ser confiável. Não tem milagre, você tem que trabalhar, mão na massa, ok? Eu estou te ensinando exatamente como fazer isso. Fica fácil, estou facilitando sua vida, você vai fazer correto, né? Mas tem que trabalhar, não adianta, tem que correr atrás, certo? E aí depois o som, aí sim, aí você vai pensar com muita cautela qual vai ser o recorte. Qual é o tamanho do meu braço, né, para poder abraçar isso, ok? Eu consigo abraçar tanto. Bom, mais ou menos eu tenho de cabeça que a cada cliente que eu conquistar vai me custar R$50. Eu tenho um orçamento disponível aqui de 20 mil. Bom, então você já tem mais ou menos as contas, aí faz o cálculo. Para arredondar aqui, você tem lá R$10.000 e você tem R$100 mais ou menos na média. Então você já sabe que você bateu aí 100 clientes, acabou o seu dinheiro. Então você vai já dividir, olha como é importante, você já tem uma métrica, você fala assim, não, então ótimo, então os primeiros 100 clientes estão garantidos, eu vou trabalhar arduamente para poder fechar negócio, porque depois a partir do 100º cliente eu já não vou ter dinheiro, então eu vou ter que fazer com que gere vendas para mim. Olha como é interessante você trabalhar com base, você vai trabalhar na certeza. Você está estabelecendo indicadores e referenciais para o seu negócio. Já começa correto. É isso que importa. Então já faz isso. Busca os números, identifica, faz um cruzamento, né? Tem os números. Professor Lauro, mas como é que eu sei quanto gasta para eu conquistar um cliente? Eu falo, testa, vai testando. Faz um primeiro contato, faz um segundo, faz um terceiro, faz um quarto. Né? Faz lá 5 contatos. Gastei tanto, divide pelo número. Você já começa a ter seus indicadores. Você já sabe mais ou menos quanto custa para conquistar os clientes, para visitar os clientes. Não estou nem falando conquistar, né? Estou dizendo para visitar os clientes, para fazer contato com os clientes. Então você já vai, né, estabelecendo as suas métricas internas. Isso vai ser fundamental para você depois alcançar os melhores resultados. Eu sou o professor Lauton Benatti, te ajudo a montar sua startup partindo do zero e conseguir a primeira venda até 60 dias, com o método Startup 60. Acompanhe sempre o nosso conteúdo, estou aqui sempre à disposição para oferecer o que há de melhor e te ajudar a montar sua startup da forma mais fácil e mais rápida possível. Desejo um excelente sucesso, fique sempre conosco aqui, acompanhe nosso conteúdo, mande suas dúvidas, elas podem ser respondidas e podem se tornar os conteúdos futuros. Desejo sucesso para você, grande abraço, valeu!